Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 121. Salmo de número 121. Uma rápida dissertação nessa noite sobre esse salmo tão lindo, tão precioso da palavra de Deus. Nós leremos o salmo completo, ele é bem curtinho, e a palavra de Deus ela nos diz assim: Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E nós te louvamos, meu Deus, pela tua palavra. E mais uma vez clamamos, ó Deus, que ela alcance lugar em nosso coração e produza, meu Deus, frutos dignos de louvor e glória para o nome do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, por favor. Aos peregrinos de Deus, é o tema da mensagem dessa noite. Esse lindo e conhecido salmo da palavra do Senhor, provavelmente ele era cantado pelo povo enquanto o povo peregrinava até a cidade de Jerusalém, na época da comemoração ali das festas. E ao que parece, esse salmo, ele era um canto antifônico, funcionava mais ou menos assim. Os líderes dos grupos que direcionavam ali as caravanas em direção a Jerusalém, eles cantavam o primeiro e o segundo versículo, por exemplo. E o grupo que seguia os seus líderes cantava o terceiro e o quarto versículo, e assim eles iam fazendo esse canto alternado enquanto estavam caminhando em direção a Jerusalém. E esse cântico, ele é um cântico muito lindo, porque fala da proteção que Deus dá ao seu povo. A palavra guardar aparece 4 vezes nesse salmo, e guardará aparece 2 vezes. Mostrando que, de fato, Deus, encorajando o povo de Israel a confiar no trabalho, no proteger, na guarda do Senhor sobre suas vidas. E, meus irmãos, esse salmo ele também tem muito a falar aos nossos corações, porque nós somos os peregrinos de Deus nos nossos dias. Nós estamos nessa terra de passagem. Nós não estaremos aqui para sempre, e por isso a mensagem desse salmo, ela pode e deve impactar a minha e a sua vida. Como? Através de algumas coisas que percebemos nesse salmo. A primeira delas, o Altíssimo Deus está sobre nós. Essa é uma realidade maravilhosa. Ao mencionar os montes, o salmista ele fazia menção aos judeus apóstatas, àqueles judeus que serviam a outros deuses e que queimavam incenso nos altos, ou seja, nos altares, levantados aos postes ídolos, aos deuses estranhos. Isso está mencionado lá em 2 Reis, capítulo 16, versículo 4, por exemplo. Não dá tempo de nós lermos agora, mas é mencionado ali que incenso eram queimados a deuses estranhos, como Moloque, por exemplo. Mas o salmista ele faz questão de observar que acima dos montes está o céu. Céu esse que foi feito por Deus, porque Deus criou o céu e a terra. E o nosso Senhor está acima de qualquer outro Deus que pudesse existir. O nosso Deus ele é mais poderoso, o nosso Deus ele é mais profundo, o nosso Deus é maior em toda e qualquer situação, se comparado a qualquer outra coisa ou pessoa no nosso mundo. E isso, meus irmãos, deve ser um grande lembrete para cada um de nós, porque o nosso Deus é um Deus realizador de milagres. O nosso Deus é um Deus para o qual o impossível não existe. O nosso Deus está acima de todas as outras coisas e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos e do que pensamos. É esse o Deus que está ao nosso lado, esse é o Deus ao qual servimos, esse é o nosso Deus, é o Deus que está sobre nós, é um Deus que manifestou-se na pessoa de Cristo, está conosco todos os dias através do seu Santo Espírito que habita o nosso coração. Portanto, todo aquele que já entregou sua vida a Cristo tem esse Deus sobre si,
e tem a bênção desse Deus sobre si também, e nós louvamos ao Senhor por isso. Mas há uma segunda característica que pode nos abençoar com a mensagem desse salmo, é o fato de que os olhos de Deus estão sobre nós. E isso é muito, muito importante e impressionante, porque existe um pensamento chamado deísmo. O que o deísmo prega? Que Deus criou todas as coisas e agora todas as coisas estão caminhando por si só. Deus não interfere mais na vida da humanidade. Só que nós sabemos que absolutamente não é assim. A palavra de Deus mostra que Deus, ele se interessa por nós. Deus, ele se preocupa conosco. Deus, ele fala conosco, irmãos. Deus, ele se manifesta para nós de várias formas diferentes. Porque Deus está atento a cada um de nós. Nesse salmo, a palavra escorregar, ou melhor, a palavra vacilar, significa isso: escorregar, derrapar, cambalear. Essa é a palavra usada nesse trecho. Por quê? Porque as estradas que o povo de Israel percorria até chegar em Jerusalém eram estradas difíceis, pedregosas, escorregadias. O trajeto não era um trajeto de todo fácil. Ao longo do caminho, muitos desafios se colocavam diante do povo de Deus, mas eles sabiam que Deus estava atento a cada um dos passos que eles davam, porque o nosso Deus é assim. O nosso Deus é um Deus que se preocupa, Ele é um Deus cuidador, Ele é um Deus que cuida, está sempre de olho em cada um dos nossos passos, e isso revela amor e cuidado de Deus para conosco, meus irmãos. E os irmãos sabem, por exemplo, Bia e eu, nós não temos filhos, mas nós estamos cuidando dos adolescentes aqui da nossa igreja, e tem sido uma grande bênção. E às vezes nós vemos eles passarem por situações na vida deles, que isso já mexe comigo e com a Bia. Nós não somos os pais deles, mas isso já mexe conosco. Por quê? Porque nós os amamos. Imagina a nós que somos literalmente filhos de Deus. Deus se preocupa conosco. Deus, ele cuida de nós. Deus, ele quer cuidar de nós. E Deus sempre dá o seu melhor, meus irmãos, cuidando de cada um de nós. Assim, nós recebemos do Senhor livramentos sem medida, e nós devemos agradecer a Deus, porque isso mostra que Ele está atento ao nosso caminhar e que Ele também nos quer dentro dos seus caminhos e dentro da sua vontade, que é o que mais importa nessa vida, irmãos, estarmos dentro da vontade do Senhor. E por fim, a presença de Deus está conosco. O verso de número 6, ele vai dizer, de número 5, vai dizer que Deus é a nossa sombra, à nossa direita. E essa afirmação diz muito a respeito da companhia do Senhor. Porque sendo peregrinos, nós precisamos da companhia do Senhor para trilhar a nossa viagem. Seria impossível para nós fazermos esse caminho sozinhos. Mas Deus está conosco. Deus sempre está conosco. Lá em Eclesiastes 4, 9 e 10, a palavra de Deus diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas há do que estiver só, pois se cair, não haverá outro que o levante. E a palavra do Senhor Jesus Cristo para nós em Mateus foi: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É porque na nossa jornada nós nunca estamos sozinhos. Sempre que precisarmos de auxílio, de ajuda, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, socorro no nosso caminho, está presente juntamente conosco em cada uma das nossas necessidades. E, irmãos, ter a presença de Deus em nossa vida só é possível quando nós exercitamos bem aquilo que Deus pediu que nós exercitássemos: leitura da palavra e oração. Só isso, meus irmãos, alimenta a nossa comunhão com Deus, só isso nos aproxima do Senhor, porque o Salmo 145, versículo de número 18 diz: perto está o Senhor dos que o invocam. Portanto, se queremos a presença de Deus em nossa vida, precisamos invocar o nome do Senhor. Para saber como invocar o nome do Senhor, somente através da palavra de Deus.
e nós só vamos invocar o nome do Senhor em oração. É a única forma. Mas se nós fizermos isso, teremos a presença de todas as presenças em nossa vida. O Senhor e Salvador Jesus Cristo com cada um de nós. Portanto, meus irmãos, sim, somos peregrinos de Deus, e mesmo que este salmo ele não tenha sido escrito diretamente para nós, por sermos peregrinos, por estarmos andando na presença do Senhor, esse mesmo Deus, ele nos abençoa com a sua presença, ele nos abençoa observando os nossos caminhos, ele nos abençoa, irmãos, estando sobre nós, impedindo muitas investidas dos inimigos sobre as nossas vidas. O que precisamos fazer? Precisamos confiar. O segredo do viver é em Cristo confiar. Nunca, nunca duvidar. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos cantar esse hino para a honra, glória e o louvor